E aí, galera, tudo bem? Aqui, professora Andresa Gomes, professora de História, para a nossa 7ª videoaula. E o tema dessa videoaula é o Primeiro Reinado, período que vai de 1822, com a proclamação da independência, até 1831, quando Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, renunciou ao trono brasileiro. Então, prepare o seu cavalo ou mula, dependendo do ponto de vista, e vem comigo! O Primeiro Reinado. O Estado brasileiro nasceu comprometido com a preservação dos privilégios de um segmento social elitista, que viu na permanência da monarquia uma maneira de manter suas vantagens sociais, políticas e econômicas, e de afastar a ameaça de fragmentação política e territorial do país. Em outras palavras, nós vimos que o Partido Brasileiro se uniu a Dom Pedro para evitar não só a fragmentação do país, como a sua recolonização. Eles quiseram manter o seu status quo, manter as vantagens obtidas a partir da vinda da família real portuguesa em 1808. A manutenção de seus privilégios e a manutenção da escravidão foi o que essa elite quis manter no Brasil. Da independência, conforme está aí no slide, foi organizado aqui no Estado brasileiro uma monarquia constitucional de caráter autoritário, nos moldes do que estava sendo proposto pelo Congresso de Viena. Tá, mas e como foi o reconhecimento do Estado brasileiro por parte de outros países? Os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer a independência brasileira. Isso porque, na época, eles estavam defendendo a chamada doutrina Monroe, cujo lema era a América para os americanos. Através dessa doutrina, os estadunidenses defendiam que os europeus não deveriam intervir nos negócios da América. Para muitos estudiosos, o que os Estados Unidos queriam, na realidade, era a América Latina para os Estados Unidos, para os norte-americanos. Já a Inglaterra reconheceu a independência brasileira em troca da renovação dos tratados de 1810. Aqueles tratados que fizeram da Inglaterra meio que uma metrópole do Brasil, porque a Inglaterra tinha mais vantagens comerciais na colônia do que Portugal, que era sua metrópole. Então, a Inglaterra exigiu a renovação dos tratados de 1810 para reconhecer a independência do Brasil. E Portugal, por sua vez, exigiu uma indenização no valor de 2 milhões de libras para reconhecer a independência brasileira. Quando Dom João voltou para Portugal, algumas testemunhas afirmaram que ele teria dito para Dom Pedro, que ele deixou como príncipe regente no Brasil: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti que me hás de respeitar do que para alguns desses aventureiros. Em outras palavras, ele sugeriu ao filho fazer a independência do Brasil para que movimentos separatistas, como a Inconfidência Mineira, não fossem realizados e outros pudessem tomar o poder na colônia. E foi o que Dom Pedro fez. Nós vimos na videoaula passada. Com a exigência dessa indenização no valor de 2 milhões de libras, o filho pagou ao pai, rei de Portugal. Ou seja, antes seja para ti mesmo, né? Porque para Portugal foi muito vantajoso. O pagamento dessa indenização deu início à dívida externa brasileira, porque o Brasil não tinha mais dinheiro, uma vez que antes de voltar para Portugal, Dom João limpou o Banco do Brasil, limpou os cofres brasileiros. Então, para poder pagar essa indenização, Dom Pedro pegou emprestado com a Inglaterra, iniciando a dívida externa brasileira.
Constituição de 1824. A Assembleia Constituinte iniciou os trabalhos em 1823. Porém, o anteprojeto constitucional limitava os poderes do imperador, ao mesmo tempo que assumia um caráter elitista, mantendo o voto censitário para futuras eleições. Além disso, isentava os atos dos deputados da sanção de Dom Pedro I, e isso desagradou o imperador, que dissolveu a Assembleia e nomeou um Conselho de Estado para redigir uma nova Constituição. Em 25 de março de 1824, o imperador Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição do país. Então, acompanhando aí no slide as principais características da Constituição de 1824. A primeira Constituição do Brasil. Ela foi outorgada, isso quer dizer que ela foi imposta por Dom Pedro I. O Brasil, de acordo com essa Constituição, tornou-se uma monarquia constitucional hereditária, isto é, o poder passa de pai para filho, com 4 poderes: os 3 poderes iluministas propostos por Montesquieu, executivo, legislativo e judiciário, e o 4º poder, que era o poder moderador. O poder moderador era exclusivo do imperador e o colocava acima dos demais poderes. Pelo poder moderador, Dom Pedro podia dissolver a Câmara dos Deputados, nomear e demitir juízes e assinar tratados internacionais. A charge aí na tela está ironizando o poder moderador. A repórter pergunta quais são os limites dos seus poderes e Dom Pedro I responde: Deus, talvez. Outra característica da Constituição de 1824 foi o voto censitário, isto é, por renda e indireto. Isso quer dizer que a Constituição garantia o direito ao voto apenas aos homens maiores de 25 anos que tivessem renda mínima de R$100.000 anuais. Criados, escravos, religiosos, mulheres e indígenas estavam excluídos do direito de voto. Além disso, o sistema de voto era indireto, dividido em 2 momentos. Na primeira fase, as eleições primárias, os brasileiros que tinham direito ao voto escolhiam o corpo eleitoral, que numa segunda fase elegia os deputados e senadores. A Igreja Católica permaneceu como religião oficial e era permitido o exercício de outras religiões, de outras crenças, apenas dentro de casa, em ambiente doméstico. Além disso, a igreja era controlada pelo imperador através do padroado e do beneplácito. Por meio do padroado, o imperador podia nomear os bispos e outros membros eclesiásticos. E por meio do beneplácito, ele podia autorizar ou não uma ordem do Papa na Igreja Católica aqui no Brasil. Ou seja, ele estava acima do sumo sacerdote. A Constituição de 1824 também instituiu o unitarismo, que era o poder exercido pela capital, o Rio de Janeiro, sobre as demais províncias. As capitanias hereditárias da época do Brasil colônia tornaram-se províncias. Como foi dito no início dessa videoaula, o primeiro reinado acabou em 1831 com a abdicação de Dom Pedro I. Abdicação é o mesmo que renúncia. Vamos ver agora os fatores que provocaram a crise e a abdicação de Dom Pedro I ao trono brasileiro. Iniciamos pela Confederação do Equador, que foi um movimento de caráter republicano que ocorreu no Nordeste e foi cruelmente sufocado pelo imperador Dom Pedro I. Muitos foram os fatores que provocaram a Confederação do Equador, entre eles divergências políticas, dificuldades de enfrentar a queda do valor do açúcar e do algodão na região,
Os elevados impostos, o aumento do preço dos escravos e dos gêneros alimentícios, tudo isso acabou provocando a eclosão de uma violenta reação contra o poder imperial. Estopim para a revolta foi a imposição de um governador para a província de Pernambuco. Os rebeldes, liderados por Frei Caneca e Manuel de Carvalho Paz de Andrade e apoiados pela aristocracia rural, proclamaram a Confederação do Equador, que seria uma república nos moldes dos Estados Unidos. Esse movimento obteve a adesão das províncias do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e parte do Piauí. Com a adesão das camadas populares no Levante, a elite agrária afastou-se do movimento. Enfraquecidos, os rebeldes não conseguiram resistir às tropas imperiais. Um tribunal orientado por Dom Pedro I prendeu, julgou e condenou à morte os principais líderes da rebelião, entre eles Frei Caneca. Dom Pedro foi se tornando um governante cada vez mais impopular. Outorga da Constituição de 1824. Poder moderador. Sufocou de forma violenta a Confederação do Equador. Condenou à morte um padre, o Frei Caneca. Mas não parou por aí. Dom Pedro colocou o Brasil na Guerra da Cisplatina, região que pertencia à América Espanhola, mas que havia sido anexada ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves por Dom João VI. O Brasil disputou a região com a Argentina, mas a província cisplatina não foi anexada nem ao Brasil nem à Argentina, mas tornou-se independente, passando a se chamar República Oriental do Uruguai. Com perdas humanas e financeiras nesta guerra, ela acabou desgastando ainda mais a imagem de Dom Pedro I. Além disso tudo, o país ainda atravessava uma grave crise econômica, porque o volume crescente de produtos importados no Brasil, principalmente de origem britânica, atestava o aumento das importações em detrimento das exportações. Diante do desequilíbrio da balança comercial, o governo imperial recorreu a empréstimos externos com a Grã-Bretanha, agravando ainda mais a crise econômica do país. Junte-se a isto a morte do jornalista da oposição Líbero Badaró, que foi creditada a Dom Pedro I. Com a imagem desgastada, Dom Pedro I foi recebido com hostilidade na província de Minas Gerais. Irritado, retornou ao Rio de Janeiro. Lá, os portugueses lhe prepararam uma grande recepção, uma grande festa, o que desagradou profundamente os brasileiros. Esse acontecimento culminou na chamada Noite das Garrafadas, na qual os dois grupos se enfrentaram pelas ruas da cidade, com paus, pedras e, obviamente, garrafadas. A cereja do bolo foi a interferência de Dom Pedro I na sucessão do trono português, em favor de sua filha Maria da Glória. Como está aí no final do slide, sem apoio político, Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro. Como seu filho, Dom Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos de idade, regentes tiveram que governar o Brasil, iniciando o período regencial. Mas esse já é o tema da nossa próxima videoaula.